Talvez você conheça pessoas que conseguiram construir uma fortuna a partir de casas construídas para vender, mesmo com pouco ou sem nenhum dinheiro inicial. Elas podem ter tido sorte de aproveitar um momento favorável no mercado. No entanto, com as taxas de juros mais altas atualmente, pode ser não tão vantajoso assim. A questão é, será que esse negócio é viável, independente do momento do mercado? Mas antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, pois há muitos vídeos interessantes aqui e eu tenho certeza que irão agregar muito para você. A vontade dos brasileiros de possuir sua própria casa é algo enraizado, é um sonho que vem de muitas gerações. Isso se deve a diversos fatores, como a instabilidade política e a economia enfrentada pelo país em vários momentos, e os desafios que vão surgindo a partir disso. As famílias desejam ter segurança de ter um lugar que é seu e onde ninguém possa expulsá-las. Um lugar delas, uma casa que é delas. Além disso, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela quer ter um imóvel. Ela quer ter um imóvel ali para personalizar e deixar com a sua cara, do jeito que ela gosta. Então, a questão de possuir uma casa não é apenas uma necessidade de proteção, mas também uma aspiração das pessoas. Portanto, o ramo da construção civil é constantemente atrativo para investidores imobiliários. A procura por casas é sempre presente e pode variar conforme o momento, porém nunca desaparece. Mesmo pessoas que não estejam interessadas em adquirir uma casa atualmente, futuramente irão desejar, pois a vida familiar se altera e demanda mais espaço e conforto. Por exemplo, um casal que acabou de se casar pode buscar um apartamento compacto. Porém, quando ele tiver filhos, ele vai precisar de uma casa mais ampla, possivelmente em um condomínio ou um bairro específico. A família almeja ter seu espaço próprio, sua segurança e seu bem-estar. Eles desejam morar em uma casa, pois é o sonho de mais de 85% dos brasileiros. As casas têm vantagens adicionais, como possuir um jardim, uma piscina, um local para criar animais de estimação ou receber visitas. O segundo ponto a ser considerado é a taxa de juros do financiamento. Houve uma época em que a Selic estava em 2% e os empréstimos pareciam bons demais para ser verdade. Algumas pessoas até pegavam empréstimos de juros de 6.000%. Você se lembra disso? No entanto, agora a taxa de juros está em 13,75%, fazendo com que os bancos aumentem os juros do financiamento para manter as contas em dia. Nesse cenário de juros altos, é ainda vantajoso construir para vender? Se as taxas de juros subirem nos próximos meses, ainda será viável construir para vender? A Caixa Econômica Federal é responsável por 66% do mercado de crédito imobiliário. No ano de 2022, a Caixa concedeu o total de 637 bilhões de reais em crédito imobiliário, apresentando um crescimento de 13,6% em relação a 2021. No último ano, houve um aumento de 15% na contratação de financiamentos imobiliários, totalizando 161 bilhões de reais. Apesar do mercado imobiliário em alta, a presidente da Caixa, dona Rita Serrano, afirmou recentemente que a Selic, que está em 13,75%, é um grande desafio para o banco. Isso se deve ao fato de que as pessoas estão retirando dinheiro da poupança para investir em renda fixa, já que a Selic está em alta e a poupança, juntamente com o FGTS, é fundamental para o financiamento imobiliário. No ano de 2022, a Caixa Econômica Federal sofreu um prejuízo de 33 bilhões de reais no sistema financeiro. É compreensível, já que as pessoas estão retirando dinheiro da poupança para investir em outras opções, como o CDB, Tesouro Direto e outros investimentos mais atrativos do que a poupança. Esse movimento faz com que haja menos recursos disponíveis para o financiamento imobiliário, uma vez que 65% do valor da poupança e do FGTS é destinado para esse tipo de financiamento. É importante ressaltar que quanto menor a quantidade de recursos disponíveis nos bancos, incluindo a Caixa Econômica Federal, menor será a capacidade de realizar financiamentos imobiliários, independente do tipo. Outro dado interessante é que a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
relatou um aumento de 11,9% no financiamento imobiliário em janeiro. A dona Rita Serrano, presidente da Caixa, também mencionou que o saque do FGTS tem impactado a carteira de crédito imobiliário do banco. Essas retiradas ocorrem devido ao saque aniversário do FGTS e a decisão do governo anterior de permitir o saque de até R$1.000 do fundo. Compreende-se que os investidores do FGTS retirem seus recursos, pois é seu dinheiro e eles podem utilizar como desejarem, ao invés de deixá-lo sem rendimento como uma perda passiva. Contudo, para aqueles que buscam recursos para construir, comprar ou vender imóveis, ou ainda para utilizar o FGTS, é altamente vantajoso contar com a Caixa Econômica Federal. O banco oferece taxas de juros extremamente atrativas em seus financiamentos imobiliários em comparação com a Selic. Apesar disso, a Caixa Econômica reconhece que os saques frequentes que têm ocorrido nos últimos anos e que provavelmente continuarão ocorrendo caso a Selic permaneça elevada, podem trazer problemas de sustentabilidade no médio prazo para o fundo. Ademais, a atual situação do mercado de trabalho com mais trabalhadores informais representa um desafio para a Caixa, já que a instituição depende da poupança e do FGTS como fontes baratas de recursos para oferecer financiamentos a baixo custo a seus clientes. A falta dessas fontes pode dificultar a manutenção das taxas de juros atrativa para os consumidores. Por isso, uma das opções encontradas pelo banco no ano passado foi recorrer às LCIs e às LCAs, que são letras de crédito imobiliário e do agronegócio, bem como outras estratégias de renda fixa para captar recursos mais baratos, embora não tão mais baratos quanto a poupança e o FGTS, mas menos do que um CDB, por exemplo. Com isso, o objetivo é também fomentar o financiamento imobiliário. No entanto, com a taxa de juros efetiva do financiamento imobiliário se aproximando, em alguns casos, de 11% ao ano e com a possibilidade de alta nos próximos meses, será que ainda vale a pena construir para vender? Vamos comparar a rentabilidade entre ter todo o recurso em mãos para construir para vender em relação a captar recursos do banco até 80% para construir uma casa para vender. Por exemplo, se você tivesse R$1 milhão na conta para construir e vender, o retorno seria aproximadamente em 12 meses, desde a compra do terreno, com uma venda aí em torno de R$1.600.000. Após deduzir a corretagem, que é geralmente de 5%, os impostos, que são de 15%, e o valor investido, sobrariam cerca de R$578 mil na conta, o que representa um retorno de aproximadamente 57,8% sobre o capital investido em aproximadamente 12 meses. Agora, considerando que você tenha R$1 milhão para investir na construção de uma casa para vender, mas precise financiar R$800 mil e aportar R$200 mil da sua conta pessoal. A taxa de juros desse financiamento será em aproximadamente 10 a 10,5% ao ano. Entretanto, como você recebe os R$800 mil gradativamente, conforme a evolução da sua obra, a sua taxa de juros efetiva será em torno de cerca de 8% ao ano, já que você não recebe os R$800 mil de uma só vez. Então, o percentual de 11% se tornará em média cerca de 8% em um período de 12 meses, ou seja, 8% de R$800 mil, que equivale a R$64 mil de juros. Ao pegar o dinheiro emprestado do banco, você terá um custo de capital referente ao valor que vai pegar emprestado, com uma taxa de juros de 8% ao ano. É interessante observar que existe um spread vantajoso para você, mesmo que a taxa de juros seja de 10,25 a 10,99, ou 8, que é o custo efetivo que vai sair do seu bolso em um período de 12 meses. Essa taxa não pode ser comparada com a taxa básica de juros da Selic, que é de 13,75%, ou seja, é menor do que a taxa básica de juros. Vamos então realizar um cálculo para compreender em números qual seria o lucro obtido na venda de uma casa no mesmo exemplo se você financiasse você para construção e venda. Tomando o mesmo exemplo de R$1 milhão, você investiria R$200 mil
e financiaria os outros 800 mil aí na sua conta de pessoa física. Como mencionado anteriormente, você pagaria aí cerca de R$64 mil em juros pelo financiamento. Venderia essa casa por 1.600.000 e aí subtrairia os 800 mil do financiamento, os 200 mil investido, os 64 mil de juros e os 80 mil de corretagem. Sobrariam 456 mil reais. Desse valor, você precisaria pagar 15% para o governo como imposto de ganho de capital, o que corresponde a R$ 68.400. O seu lucro líquido seria de R$ 387.600, representando aí 38,76% sobre um investimento inicial de R$1 milhão. Porém, o melhor cálculo a ser feito é o retorno sobre o investimento do dinheiro que saiu do seu bolso. No final, você recebeu um lucro líquido de R$ 387.600 e precisou investir R$ 265 mil aí do seu próprio dinheiro, levando aí em consideração os juros pagos ao longo do caminho. O retorno sobre o capital investido foi cerca de 146,82%. Então, mesmo com a taxa de juros alta, ainda é vantajoso utilizar esse tipo de financiamento para construir e vender imóveis. Financiar a sua obra é pensar de maneira inteligente. É usar a alavancagem financeira, que significa você não usar todo o seu dinheiro no projeto, mas sim buscar um financiamento bancário que tenha juros menores do que a rentabilidade da sua aplicação financeira. Assim, você diminui o risco e aumenta o retorno do capital que você usa. Além disso, a alavancagem financeira permite que você tenha acesso a imóveis de um padrão superior ao que você conseguiria se usasse apenas os recursos próprios. É importante também escolher uma mão de obra qualificada e não contratar diretamente os profissionais aí da construção civil. O ideal é contratar uma empresa especializada em obras ou uma construtora que tenha experiência e reputação na região. Embora você possa pagar um pouco mais pela mão de obra, vai garantir uma qualidade melhor na execução da obra e vai precisar se envolver menos no processo de construção. Isso vai refletir em um imóvel de maior qualidade e valorizado pelos clientes. Construir para vender é um negócio rentável e seguro, desde que seja feito com estudo, planejamento e trabalho bem feito. Não se esqueça de continuar acompanhando o meu canal para mais informações e dicas sobre investimentos financeiros e imobiliários. E se você gostou desse conteúdo, não hesite em curtir e compartilhar com seus amigos e familiares que possam também estar interessados em investir no mercado imobiliário. E se você tiver qualquer dúvida ou pergunta, não hesite em deixar aqui o seu comentário, pois eu adoraria respondê-lo. Obrigado por assistir e até a próxima!